Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Palmeiras. A gente chega primeiro com o jogo aberto, direto lá de Quito, falando sobre toda essa preparação, a chegada do Palmeiras lá e esse confronto de amanhã. E para fechar o vídeo, rapaziada, a gente traz um corte do Nicola falando sobre chegada e possível saída. Então, o Endrick pode sim voltar a vestir a camisa do Verdão por empréstimo em 2026 e tem aí proposta muito alta para tirar o Vitor Roque aqui do nosso Verdão. Então tem muita coisa pra gente falar. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Agora vamos para Quito. Lá está a Tatiana Tavares com as informações do Palmeiras. Jogo diante da LDU é apenas amanhã, mas o jogo aberto já está conectado nas informações, nos detalhes, nos desfalques. Tati, bem-vinda, chica. Olá, Renata. Muito bom dia para você, a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Já estou me acostumando com essa altitude, como você disse. Palmeiras já está aqui em Quito, no Equador. Chegou ontem à noite. Hoje já tem toda uma programação especial para se adaptar à altitude. Tem um treino no CT da seleção equatoriana, que fica a mais ou menos 30 minutinhos aqui do Hotel do Palmeiras, que fica no centro de Quito, bem movimentado, inclusive, por aqui. Esse treino é mais para os jogadores realmente se adaptarem ao clima. Tem gente que tem mais dificuldade, tem pessoas que sentem dor de cabeça, outras ficam com problema em relação ao fôlego, até por isso o técnico Abel Ferreira preparou esse treino, né? O Palmeiras não tem suspensos para a partida contra a LDU, os desfalques são os mesmos do duelo contra o Flamengo. O goleiro Everton, com uma fissura na mão direita, continua fora. Paulinho e Lucas Evangelista ainda se recuperam de cirurgias, só devem voltar no ano que vem. Sem o Everton, Carlos Miguel se mantém no gol, né? Ele estreou contra o Flamengo na derrota por 3-2, vai fazer a primeira partida de mata-mata com a camisa do Verdão. Então tem muita expectativa aí em cima do Carlos Miguel. Mas a LDU também tem uma baixa importante no gol. Ontem o clube divulgou que o goleiro titular, o Gonzalo Valle, teve uma lesão grave no joelho e está fora da temporada. Então os torcedores da LDU estão bastante preocupados com isso, porque o goleiro reserva é o Alexander Domingues, experiente, 38 anos, tem fama de pegador de pênalti, mas ele ainda não jogou nenhuma partida da Libertadores nesta temporada com a LDU. Tem dúvida também no Palmeiras em relação à zaga, né? Será que o Abel Ferreira vai manter o Bruno Fux depois da atuação dele contra o Flamengo? Murilo está à disposição. Isso aí a gente vai ter que esperar mais um pouquinho para saber, porque o Abel Ferreira, como eu disse, vai ter uma atividade hoje ainda lá no CT da seleção do Equador e tem também uma atividade no dia do jogo, mas é uma atividade leve no hotel. O Palmeiras, que não perde para adversários estrangeiros na Libertadores há 25 jogos. Mais detalhes a gente vai conferir agora na reportagem da minha conterrânea, Heloíse Ornelas. Vamos conferir. A chegada nas alturas para adaptação. O Alviverde desembarcou em Quito e ainda treina hoje antes da partida contra a LDU pela semifinal da Libertadores de amanhã. Tudo para amenizar os efeitos dos 2.800 metros da capital equatoriana. E como eles encaram esse desafio? Tudo tem sua dificuldade, tem seu dia. Às vezes é o campo que não está muito agradável, às vezes é a altitude que tu vai jogar. A gente tem que estar preparado. Vamos focar, preparar o máximo fora o que der para ajudar, para a gente conseguir estar o melhor possível no campo e conseguir desempenhar o melhor futebol possível. Preparado, é assim que se sente Carlos Miguel? O goleiro recém-chegado estreou no fim de semana contra o Flamengo e fará sua primeira partida da Libertadores com a camisa do Verdão amanhã, já que o Everton segue com o departamento médico. A oportunidade, quando ela chega, ela não te avisa, ela não tem um aviso de uma semana, de 3 dias, 2 dias, que a gente tem muitos jogos um em cima do outro, graças a Deus que a gente está em bastante competições e está aí nas finais agora. O mais importante é tentar ir até a final, com a graça de Deus, conseguir sair com a taça na mão, que é o maior objetivo nosso. Além do goleiro titular, não há novas baixas para a equipe de Abel Ferreira. O adversário também tem desfalque no gol. E a ausência é de peso. Titular absoluto, o goleiro Gonzalo Valle sofreu uma grave lesão no joelho e está fora da partida.
Ele foi destaque na disputa das quartas de final contra o São Paulo. E diferentemente do Palmeiras, que colocou o jovem Carlos Miguel, a solução equatoriana foi a experiência. O substituto deve ser o veterano Alexander Domingues, de 38 anos. O arqueiro ainda não atuou pela Libertadores nesta temporada, mas já enfrentou o clube brasileiro no último confronto entre as equipes em 2009 pela competição continental. No jogo de volta pela fase de grupos, na época, Domingues entrou durante a partida no antigo Parque Antártica e acabou falhando depois dessa cobrança de falta de Diego Souza no segundo gol alviverde da vitória por 2-0. Na partida anterior, a história foi diferente. Os mandantes levaram a melhor no único duelo oficial entre as equipes nas alturas. 3-2 para os donos da casa em Quito. Além de encarar a altitude, o Palmeiras pode superar marcas e tem a chance de ultrapassar seu próprio recorde e se isolar como equipe com mais vitórias seguidas como visitante na Libertadores. Depois de passar pelo River no Monumental de Núñez nas quartas, o Verdão chegou a 5 vitórias consecutivas fora de casa. E uma delas foi na altitude, contra o Bolívar pela fase de grupos. Agora em Quito, o Verdão busca o 6º triunfo, num duelo de substitutos no gol de 2 gerações. Todo jogo para mim é uma final, para mim todo jogo é muito importante, porque a gente é goleiro, a gente não pode dar um segundo de desatenção, de falta de concentração, porque pode custar um campeonato, pode custar a nossa vida também. Carlos Miguel, quem diria que nesse momento derradeiro da Libertadores, o Everton estaria machucado e o ex-goleiro do Corinthians viraria titular, hein, Edu? É a grande chance da carreira dele, né, de estar substituindo um goleiro que tem uma história muito bacana no Palmeiras, né, um dos maiores. E agora está tendo essa oportunidade de jogar uma Libertadores, uma semifinal, porque com certeza lá na altitude os jogadores da LDU vai chutar pro gol, ele tem que estar bem preparado. No Corinthians não tinha como ele jogar, né? No Corinthians nem ia jogar Libertadores, porque você nem joga muito. Então por isso que no Palmeiras ele está jogando. O seu time tá na Libertadores, Xixi? Não, então, só pra não perder, só pra não perder ali. Ele gosta daquela alfinetada. Mas a gente confia, o palmeirense confia muito no Carlos Miguel. Então é agora grande chance e tomara que ele possa fazer um grande jogo, porque, é claro, estrear diante do Flamengo no Maracanã é sempre mais difícil. Mas agora, numa Libertadores, jogando lá no Equador, a gente confia bastante que possa fazer um grande jogo. Bom, Ronaldão, a LDU já despachou o Botafogo, São Paulo e agora tem o Palmeiras pela frente. Thiago Nunes conhece muito do futebol brasileiro. Como é que você vê esse adversário palmeirense que adora também se beneficiar da altitude? É isso aí, pronto. Você matou a charada, a altitude. E quando joga em casa faz a diferença. Vai lá, amassa os adversários. Ah, mas o São Paulo foi lá e não se entregou, mas ficou para trás. Então são times cascudos nessa competição. Essa que é a verdade. Então quando o Palmeiras acaba pegando não só um time que joga realmente a Libertadores, mas vai pegar um time cascudo. Diferente de outros que sonham e não chegam lá. E quando chegam, não conseguem vencer o time. Agora é a vez do Palmeiras. Com um goleiro, esse menino levou um azar no primeiro jogo, tomou 3 gols aí, o Carlos Miguel, mas é um baita de um goleiro também. Então eu acho que é um momento... Que isso, Negão? Não, pode sair, Negão. Negrão tá participativo hoje. Negão, pode que sair. Aliás, eu tenho uma coisa pra mostrar aqui pra vocês. O menino de vó vai beijar a vovó, o que é? Cicinho, se liga aqui, ó, é pra você, ó. Ó, LDU, ela tá também prestando atenção numa coincidência. Desde 2021, todos os clubes que eliminaram o São Paulo na Libertadores ou na Copa Sul-Americana terminaram com o título. Então. Olha isso! São Paulo é uma referência, hein? 2021, Palmeiras campeão da Libertadores, eliminou o tricolor paulista nas quartas. Já em 22, o Del Valle ganhou a Sul-Americana, vencendo quem na final? São Paulo, era o mito técnico. O São Paulo não é referência, não. O São Paulo é o pato da vez aí. Referência, Cici, é o pato. 2023, a própria LDU foi campeã da Sul-Americana. Nas quartas, ela despachou o São Paulo. E aí, no ano passado, o Botafogo, campeão da Libertadores, eliminou o São Paulo nos pênaltis. Solta o pato, Negão. Aí, vai ser campeão. Quem que eliminou
O São Paulo é esse motivo de chacota aí. Não que os caras que estão assistindo aí... Não é chacota. Isso aqui são números e estatísticas e coincidências. Não, mas pro São Paulino isso é triste. Que isso? É triste, Triste é isso aqui, solta, negão. Porque o São Paulo chega, nada, e morre na praia. Então, assim, LDU... Lá, 2-1. Olha o sonho. Já você tá palpitando? Olha o sonho. Nossa, já despertou a fé. Vai eliminar o Palmeiras. O campeão entra em campo hoje. Bora de informação importante. Endrick pediu para ser negociado no Real Madrid. Paciência do atacante de 19 anos de idade acabou. Ele e o Real Madrid tinham o plano de esperar, de aguardar, entendendo que a qualquer momento, quando fosse utilizado pelo técnico Xabi Alonso, ele poderia convencer o treinador de que tem potencial para ser uma peça importante no Real Madrid. Mas, depois de 6 partidas consecutivas em que ele vai para o banco de reservas e nem sequer é utilizado 1 minuto, o Endrick se cansou e procurou os dirigentes do Real para pedir que ele seja emprestado. A ideia do Endrick não é sair em definitivo no Real Madrid, até porque ele ainda aposta que pode dar a volta por cima. Mas, diante da realidade, da falta de vontade do atual treinador em utilizá-lo, o Endrick vai preferir passar os próximos 6 meses do segundo semestre da temporada europeia jogando em outro clube. Interessados não faltam. O Olympique de Marselha é um dos mais antigos a demonstrar a intenção de contratá-lo. Chegaram a especular o PSG. Posso assegurar para vocês que o PSG não morre de amores pelo Endrick pela forma como o ex-atacante, então no Palmeiras, preferiu jogar no Real Madrid em vez de atuar no PSG. Mas certamente vão sobrar ofertas. Na janela da metade do ano, quando ainda tinha expectativa de jogar com o Xabi Alonso, é um dos mais antigos a demonstrar a intenção de contratá-lo. Chegaram a falta de vontade do que era utilizado 1 minuto, o Endrick se cansou, garantida para a partida do fim de semana. Bora de informação importante. Endrick pediu para ser negociado no Real Madrid. Paciência do atacante de 19 anos de idade acabou. Ele e o Real Madrid tinham o plano de esperar, de aguardar, entendendo que a qualquer momento, quando fosse utilizado pelo técnico Xabi Alonso, ele poderia convencer o treinador de que tem potencial para ser uma peça importante no Real Madrid. Mas, depois de 6 partidas consecutivas em que ele vai para o banco de reservas e nem sequer é utilizado 1 minuto, o Endrick se cansou e procurou os dirigentes do Real para pedir que ele seja emprestado. A ideia do Endrick não é sair em definitivo no Real Madrid, até porque ele ainda aposta que pode dar a volta por cima. Mas, diante da realidade, da falta de vontade do atual treinador em utilizá-lo, o Endrick vai preferir passar os próximos 6 meses do segundo semestre da temporada europeia jogando em outro clube. Interessados não faltam. O Olympique de Marselha é um dos mais antigos a demonstrar a intenção de contratá-lo. Chegaram a especular o PSG. Posso assegurar para vocês que o PSG não morre de amores pelo Endrick pela forma como o ex-atacante, então no Palmeiras, preferiu jogar no Real Madrid em vez de atuar no PSG. Mas certamente vão sobrar ofertas. Na janela da metade do ano, quando ainda tinha expectativa de jogar com o Xabi Alonso, o Endrick e o Real Madrid recusaram pelo menos 10 propostas de empréstimo. Só para completar, importante registrar que apesar dessa intenção de deixar o Real Madrid de forma provisória, o Endrick hoje não pensa em atuar no futebol brasileiro. Chegaram a especular que o pai dele pediu um projeto para que o Palmeiras o contratasse por empréstimo. Hoje, o objetivo do Real Madrid e do Endrick é que ele continue atuando no exterior, especialmente nas grandes ligas da Europa, para que siga evoluindo. Atleta de só 19 anos de idade, que também, de olho na Copa do Mundo de 2026, precisa estar em campo. Só para completar, registrar também que o Real Madrid entra em campo nessa quarta-feira pela Liga dos Campeões. Resta saber como fica depois desse pedido do Endrick em relação a deixar o Real Madrid, como é que vai ficar a situação dele com o treinador. Quero falar agora sobre Vitor Roque para repercutir uma informação publicada pelo site Gol, que dá conta de que Chelsea e Tottenham pretendem contratar o atacante Vitor Roque do Palmeiras. Importante registrar que o Palmeiras assegura não ter recebido oferta, sondagem ou qualquer contato de clubes do Brasil ou do exterior. O Palmeiras segue batendo na tecla de que qualquer barulho envolvendo o atacante de 20 anos de idade deve ser especulação de pessoas próximas ao Vitor Roque para tentar lhe garantir visibilidade no exterior. Pois bem, conversei nas últimas horas com representantes do Chelsea para saber se em algum momento o Vitor Roque foi alvo ou debatido, se alguém conversou sobre a possibilidade da sua contratação. O nome está completamente descartado. O Chelsea nunca pensou, nem pretende pensar no Vitor Roque. Dá para cravar que Chelsea e Vitor Roque é algo que não vai acontecer. Em relação ao Tottenham
Tottenham vive problema com seus centroavantes. Richarlison tem 12 jogos e 3 gols. Solanke está machucado. Mas existem 2 centroavantes que na avaliação do Tottenham hoje são maiores do que o Vitor Roque. Me parece que o Palmeiras está certo em relação a essa percepção de que a gente do staff do Vitor Roque trabalhando para garantir visibilidade ao atleta. O Palmeiras está bem seguro de que os 25 milhões de euros investidos quando da compra junto ao Barcelona farão com que o Vitor Roque permaneça por aqui por bastante tempo. A tendência é que o Vitor tenha de manter esse nível de atuação altíssimo por bastante tempo para que ele volte a chamar a atenção de clubes europeus, especialmente depois de passagens apagadas por Barcelona e Betis. Temporada atual com a camisa do Palmeiras de 46 jogos, 17 gols e 4 assistências. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Primeiro, jogo aberto, falando muito sobre essa preparação para esse confronto de amanhã contra a LDU. Sim, é um jogo difícil fora de casa, mas com a fase que o Palmeiras vive, apresentando o seu melhor futebol. Claro, perdeu para o Flamengo, mas na análise de muitos setoristas, muitos aí comentaristas, o Palmeiras perdeu por erros individuais, mas no compilado do jogo todo, ele teve mais posse de bola, ele se apresentou melhor para o jogo. Claro que, infelizmente, a gente acabou perdendo, mas foi uma derrota que o Palmeiras jogou para frente, foi para cima, e não tem essa que a derrota vai afetar contra a LDU. O Palmeiras vai com tudo para cima da LDU, se Deus quiser, conseguir uma vitória para trazer o jogo final aí e resolver aqui no Allianz. Mas foco maior do vídeo é falar sobre essa especulação sobre Endrick, Vitor Roque. Então, você viu aí o Nicola falando sobre o Endrick que pediu para ser negociado. Então, toda a mídia concorda, acredita que ele vai ser emprestado. O Real Madrid não tem interesse no momento de vendê-lo. E aí roda o boato que ele ficaria lá pela Europa. Realmente tem vários times querendo. Só que essa informação que ele vai ficar na Europa e a outra informação que ele quer ir para um outro time para ganhar visibilidade e tentar ir à Copa do ano que vem, elas se batem de frente. Porque aonde o Endrick poderia se mudar hoje, claro que não pode hoje, seria no início do ano. Qual o time que o Endrick se transferiria com um empréstimo que ele ia ganhar protagonismo logo de cara para chamar a atenção do Ancelotti e voltar para a seleção brasileira? É o Verdão. Estaria aqui no Brasil, os holofotes muito em cima dele, então ele poderia mostrar demais o futebol dele e ter o Abel ali para voltar a orientar ele, para ele baixar um pouquinho a bola. Realmente ele teve uma ascensão muito grande na carreira e acabou perdendo um pouquinho a mão, né? Essa é a verdade, mas que joga bola o moleque é demais, né? E sobre o Vitor Roque, ele deixou bem claro aí, né, cara, que deve ser especulação do staff do jogador. É claro, o Vitor Roque vivendo uma ótima fase aqui no Brasil, com a camisa do Verdão, o investimento foi alto, mas está valendo a pena, ele está se pagando. Então, o jogador, com a idade dele, ele quer voltar para a Europa, até porque ficou aqui com um fracasso na Europa, mas ninguém teve a paciência que o Abel teve com ele aqui no Palmeiras. Então, não adianta também pegar o cara agora e jogar lá, se agora que ele está se ajustando de novo, tem que ficar um tempinho aqui e provavelmente, quem sabe, para 27, se Deus quiser, vai fazer esse final de temporada excepcional e artilheiro no ano que vem. Quem sabe 27 vem uma proposta irrecusável, mas a gente espera, acredita que ele fique pelo menos no ano de 2026, né? E aí, a depender de como vai ser as atuações dele no ano, pode ser que ele possa sair. Mas, por enquanto, só especulação. Essa questão do Endrick eu acho que é bem provável, porque o pai do Endrick realmente fez uma publicação que para ele voltar para o Palmeiras tem que fazer uma proposta, eu esqueci a outra palavra que ele usou também, uma proposta e um projeto. O pai do Endrick falou isso. Então,
tem sim essa possibilidade, principalmente que ele quer voltar para a seleção brasileira, quer tentar ir à Copa. Então, para onde ele teria protagonismo hoje? Seria voltando a vestir a camisa do Verdão. Então, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Eu quero saber de você, o que você concorda, o que você discorda, tudo que foi falado. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu canal de notícias do Verdão de todos os dias. Todos os dias a gente traz um corte novo com tudo sobre o nosso Verdão. Então, você que não é inscrito, dá aquela força, vai lá, deixa aquele like também, que ajuda demais o nosso canal, esse vídeo chegar para muito mais palmeirense. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho, sempre aqui procurando as informações, tudo do nosso Palmeiras, para trazer aqui o compilado das informações do dia para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada, um grande abraço.